A história da Arca de Noé é uma das narrativas mais duradouras da história da humanidade. A Bíblia nos conta que Deus, irado com a maldade da humanidade, enviou um grande dilúvio para purificar a terra. Noé recebeu a ordem de construir uma arca enorme para abrigar sua família e 2 de cada criatura viva em segurança. O dilúvio veio, cobrindo as montanhas mais altas, e todos os seres vivos pereceram, exceto aqueles a bordo da arca. Quando as águas baixaram, a arca repousou sobre os montes Ararat, na atual Turquia. Mas o que aconteceu com a própria arca? Seu local exato de repouso permanece um mistério há milênios. Inúmeros exploradores e arqueólogos a procuraram, cativados pela busca. Alguns acreditam que a arca ainda está lá fora, perfeitamente preservada em meio aos picos gelados de Ararat. A história da Arca de Noé é encontrada no livro de Gênesis, capítulos 6 a 9. Deus observou a maldade da humanidade e decidiu destruir toda a vida com um dilúvio catastrófico. Mas Noé encontrou graça aos olhos de Deus e foi instruído a construir uma arca. A arca deveria ser um santuário flutuante, um refúgio seguro da tempestade que se aproximava. Deus deu a Noé dimensões precisas para a arca e o instruiu a reunir 2 de cada tipo de animal. Por 120 anos, Noé construiu a arca, reuniu os animais e avisou o mundo sobre o julgamento que viria. Mas ninguém deu ouvidos aos seus avisos. Então, chegou o dia em que Deus disse a Noé para entrar na arca com sua família e os animais. Assim que eles entraram, os céus se abriram e a chuva começou a cair. A busca pela Arca de Noé é quase tão antiga quanto a própria história. Ao longo dos séculos, inúmeros exploradores foram atraídos para o Monte Ararat, movidos pela fé, curiosidade ou aventura. Um dos primeiros relatos vem de Joséfo, o historiador judeu do primeiro século, que mencionou que os restos da arca ainda eram visíveis em seu tempo. Durante a Idade Média, inúmeras expedições foram lançadas para encontrar a arca, muitas vezes financiadas por patronos ricos ou reis. Embora nenhuma dessas expedições tenha produzido provas definitivas, elas mantiveram a lenda viva e alimentaram novas explorações. O século XX trouxe tecnologia moderna para a busca da Arca de Noé. Fotografia aérea, imagens de satélite e radar de penetração no solo foram usados para escanear o Monte Ararat. Uma figura conhecida é George Hagopian, que afirmou ter visto a arca quando menino na Turquia. Na década de 1970, imagens de satélite revelaram uma anomalia incomum no Monte Ararat, desencadeando novas expedições. Apesar dos avanços tecnológicos, a localização da Arca de Noé permanece um mistério. As condições adversas e a instabilidade política da região tornaram a exploração sistemática extremamente desafiadora. A questão de saber se a Arca de Noé ainda poderia existir é complexa. Alguns argumentam que a arca já teria se desintegrado há muito tempo devido à exposição aos elementos. No entanto, outros afirmam que a arca poderia ter sido preservada em circunstâncias únicas, como estar envolta em gelo e neve. O frio extremo e a falta de oxigênio em altas altitudes poderiam ter preservado a madeira. O debate contínuo sobre o potencial de sobrevivência da arca continua a despertar curiosidade e alimentar a imaginação. Ao longo dos anos, houve inúmeras alegações de descoberta da Arca de Noé. Em 2010, um grupo de exploradores cristãos evangélicos de Hong Kong anunciou que havia descoberto estruturas de madeira no Monte Ararat. Eles alegaram ter datado amostras da madeira por carbono, que, segundo eles, datavam de 4.800 anos atrás. No entanto, suas descobertas foram amplamente contestadas por arqueólogos e estudiosos da Bíblia. Mais recentemente, em 2019, uma equipe de arqueólogos turcos e chineses anunciou que havia descoberto os restos da Arca de Noé
sob uma formação vulcânica. Eles alegaram ter usado radar de penetração no solo para identificar uma grande estrutura em forma de barco. Essas alegações foram recebidas com uma mistura de entusiasmo e ceticismo, e o mistério da Arca de Noé permanece. A história da Arca de Noé cativou a imaginação humana por milênios. É uma história que transcende culturas e religiões, ressoando com pessoas de todas as esferas da vida. A arca serve como um poderoso símbolo de esperança, resiliência e fé diante da adversidade. A imagem desta embarcação solitária inspirou inúmeras obras de arte, literatura e música. Para alguns, a história é um relato literal de um evento histórico. Para outros, é uma alegoria poderosa. A busca pela Arca de Noé fala do nosso desejo de nos conectar com o passado e descobrir evidências tangíveis das histórias que moldaram nosso mundo. Se a arca for encontrada ou permanecer perdida, sua história continuará a nos inspirar e cativar. É uma história que nos lembra da fragilidade da vida, da importância da fé e do poder duradouro da esperança.